Alerta Super. Na Rádio Super, Política em Análise. Com Ricardo Corrêa. Vamos a Brasília, então, na redação de O Tempo, conversar com o editor-chefe Ricardo Corrêa. Ô, Ricardo, ótima tarde para você. Ótima tarde para você, Luciano, para todos os ouvintes. Mais uma vez, um prazer estar com vocês. Ô, Ricardo, às vésperas do depoimento, Jair Bolsonaro, então, resolveu devolver o terceiro pacote de joias que foram dadas de presente pelo governo da Arábia Saudita, hein, Ricardo? Exatamente. Esse pacote foi o que foi revelado aí na semana passada pelo jornal Estado de São Paulo. Quando o Bolsonaro entregou o segundo pacote de joias, ele não disse para o Tribunal de Contas que teria mais presentes vindos da Arábia Saudita. E aí, depois dessa revelação, o tribunal determinou que ele também devolvesse esse terceiro pacote de joias e que, se tivesse outros presentes dados pela ditadura da Arábia Saudita, que ele também deveria devolver, né? Havia expectativa, então, para essa devolução e ela foi feita hoje, segundo a defesa, uma certa precaução também, já que o presidente vai depor amanhã, de que já resolvesse isso antes, né? Para evitar algum tipo de busca e apreensão ou algo do tipo. Então eles entregaram. Esse terceiro pacote é aquele que tem um relógio Rolex, né, cravejado de diamantes, tem ali abotoaduras, tem uma caneta de prata cravejada com pedras também, tem um anel. Ele valeria aí pelo menos R$500 mil, né? Somando ali aqueles 3 pacotes, né, o que está na receita, que é o mais valioso, o que Bolsonaro já havia devolvido da outra vez e esse que devolveu agora dá mais ou menos R$18 milhões. E aí os 3 agora foram entregues. Se não aparecer nenhum outro, agora ele está, pelo menos do ponto de vista dos presentes e joias da Arábia Saudita, tudo resolvido, mas obviamente resolvido, entregue, né? A partir de agora vem uma investigação, mas está acontecendo também uma auditoria nos presentes entregues ao presidente, que pode gerar a obrigação de devolver aí outros objetos, né? Você foi no ponto aí, né, Ricardo? Se não aparecer mais, né? Porque fica sempre a expectativa de que esse terceiro lote seria realmente o último, porque havia aquele primeiro, depois o segundo que foi confirmado que estaria com o presidente, ele acabou entregando, e esse terceiro que, como você disse, foi revelado aí depois, mais uma vez, pelo jornal Estado de São Paulo, né? E provavelmente vai aparecer alguma outra coisa, porque tem muitos objetos que foram destinados ao acervo pessoal do presidente. E o Tribunal de Contas da União já disse ontem, inclusive Bruno Dantas, presidente do TCU, disse, né, ele participou do Roda Viva da TV Cultura e disse que presente de alto valor não pode ser incorporado ao acervo pessoal. E a gente sabe que tem ali esculturas, coisas que o presidente recebeu, outros presentes que estão no acervo pessoal, que provavelmente após a auditoria o Tribunal de Contas vai determinar a devolução. Aí, se vai ficar como algo que foi apenas uma interpretação ali de áreas do governo que determinava a devolução, né? E se não sumir nada do que eles pedirem de volta, vai ficar por isso mesmo. Ou se isso vai se transformar numa investigação por peculato, ou seja, apropriação de bem público por parte de Bolsonaro, né? Aí já é outra discussão. E paralelamente a isso também, claro, tem as investigações a respeito da atuação na Receita para tentar liberar joias, para tentar entrar com os bens no país sem declaração, né? Tudo isso, claro, vai gerar também consequências para o presidente. Ô, Ricardo, sempre que se toca nesse assunto, né, principalmente em relação às joias oferecidas aí como presentes pelo governo da Arábia Saudita, os apoiadores, principalmente do ex-presidente Jair Bolsonaro, questionam presentes que também foram recebidos em outros governos, né? Tem a história, e os 11 containers que receberam lá, que recebeu o ex-presidente Lula, ou a ex-presidente Dilma, que também recebeu presentes. Há diferença em relação a isso, Ricardo? Os presentes, no caso, que foram oferecidos, a gente lembra que alguns foram incorporados ou levados ao Instituto Lula, enfim, isso é uma prerrogativa, isso é uma coisa que pode acontecer. Como é que a gente esclarece e como é que a gente estabelece uma diferença, se é que há diferença nesses casos, hein, Ricardo?
Bom, há diferença assim, entre esses dois casos, principalmente porque os casos relacionados aos governos de Lula, principalmente, que é o que geraram essa discussão sobre os containers, se deram antes da definição do Tribunal de Contas da União do que poderia ser bem público e o que deveria ir para o acervo pessoal. Nessa decisão é de 2016, quando Lula já tinha deixado o governo, e foi gerada a partir de uma discussão que se deu na Lava Jato, especificamente sobre o fato de que alguns bens estavam no acervo pessoal de Lula, outros estavam no acervo particular e que no acervo presidencial, e havia uma discussão de quem seria o responsável por manter aquelas peças, né? Lula, inclusive, na época, foi acusado de ter usado empreiteiras para bancar a manutenção daquele acervo, que ele dizia que não queria ficar com ele. E depois dessa decisão do Tribunal de Contas da União, que foi tomada justamente por conta disso, ficou classificado o que era possível ficar como bem pessoal e o que deveria ser bem público, né? E até por conta disso essas peças foram destinadas à Presidência da República. Houve inclusive 9 peças que sumiram, né? Eram peças de pequeno valor, se eu não me engano, 3 mil e poucos reais o total dessas peças, e o ex-presidente inclusive teve que pagar por elas, teve que pagar a União e pagou por essas peças que tinham sumido, né? Essa é a primeira diferença, né? Um se deu antes da decisão do Tribunal de Contas da União e outro se deu depois, mas há uma outra discussão, uma outra diferença, que não se tratavam de joias e bens de uso muito claramente pessoal, vamos dizer assim, como é o caso das joias, né? Agora da Arábia Saudita. Ali eram esculturas, eram presentes que talvez tivessem um valor de mercado diferente. Em alguns casos até poderia ser alto, dependendo de quem fez, mas não eram comercializáveis, vamos dizer assim, como se dá nas joias nesse momento. Agora, a discussão sobre o que é público e o que é privado é uma discussão que não é de hoje, né? Se deu no governo Lula, muito claramente, essa confusão de o que é público e o que é privado, e muitas vezes querer se apropriar de algo que é público. Esse é um ponto em comum dos dois casos. A diferença é a punibilidade do caso pelo fato de o Tribunal de Contas da União já ter definido agora uma regra que não tinha definido na época. Agora, do ponto de vista moral, havia o mesmo problema naquela época que há agora, né? Ô Ricardo, ainda falando do ex-presidente Jair Bolsonaro, o corregedor-geral eleitoral, o ministro Benedito Gonçalves, deu prazo de 2 dias para que a defesa do ex-presidente apresente alegações finais na ação que o investiga por abuso de poder político. Vamos resgatar essa história e o Bolsonaro, se for condenado, pode ficar inelegível, né, Ricardo? Exatamente, essa é uma outra discussão, né? Uma é a questão das joias, a outra é essa questão dos ataques aí ao sistema eleitoral, às urnas eletrônicas e tal. E aí a discussão que está no TSE é essa, né? Para as pessoas não confundirem, o depoimento que o Bolsonaro vai fazer amanhã é sobre a questão das joias, né? Sobre essa questão que a gente acabou de falar. E vai depor amanhã ele mais 9 pessoas, vão ser 10 depoimentos ao mesmo tempo lá na sede da Polícia Federal. Sobre esse outro assunto, essa ação do TSE, trata-se daquela reunião com os embaixadores que gerou críticas às urnas eletrônicas e que depois foram sendo incluídas outras questões nela, como por exemplo a minuta achada na casa do Anderson Torres, agora essa discussão acerca da viagem de Anderson Torres à Bahia para tentar fazer a Polícia Federal se unir à Polícia Rodoviária Federal no fechamento de vias, impedindo que eleitores do adversário fossem às urnas, né? Isso que está nesse segundo caso, que está bem avançado, porque o ministro corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, Benedito Gonçalves, já pediu as alegações finais no prazo de 2 dias, né? Essa decisão já está correndo, esse prazo já está correndo, e então a defesa de Bolsonaro tem que se manifestar em 2 dias. A partir disso, ele vai construir seu relatório e seu voto. E aí, se ele for muito rápido, isso pode acontecer nos próximos dias já, esse julgamento. Há uma discussão se esse julgamento vai se dar agora ou não, porque Ricardo Lewandowski está saindo do Tribunal Superior Eleitoral no dia 11, e aí ainda não há uma definição sobre o substituto, provavelmente Cássio Nunes Marques, mas aí ele chegando, não se sabe exatamente se ele já vai estar pronto para votar, se pode ter um pedido de vista, por exemplo.
E se há uma tentativa também de acelerar esse julgamento para que Nunes Marques não chegue a tempo e não corra o risco dele pedir vista, né? Porque a maioria ali no Tribunal Superior Eleitoral parece inclinada a condenar Bolsonaro à inelegibilidade. Então essa é a discussão, se vai ser rápido, se vai ser antes de Nunes Marques, se não vai ser, e isso certamente será tema aí das próximas semanas no Tribunal Superior Eleitoral. E o Nunes Marques, que foi indicado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. Ô Ricardo, quando o Jair Bolsonaro retornou ao Brasil, ele no evento lá no PL disse que não acreditava nessa possibilidade de ficar inelegível, mas a gente já falou aqui várias vezes, né, Ricardo, que essa possibilidade é muito clara. Essa fala dele foi uma fala mais para manter ali mobilizado o apoiador, principalmente aquele mais radical, mais cativo, para principalmente tentar fazer uma pressão em relação a essa ação, Ricardo? Com certeza, né? Assim como Lula, lá no período da Lava Jato, também achava que não poderia sofrer nenhuma consequência no primeiro momento e tal, depois isso foi ficando mais claro, mas hoje a interpretação é de que há 5-2 no Tribunal Superior Eleitoral, aí contando com o Nunes Marques sendo um dos votos contrários, 5-2 pela inelegibilidade. Claro que isso pode variar, em vez de 5-2 pode ser 4-3, tem uma discussão também, porque alguns cargos de substituto vão também ser, né, os mandatos vão ser encerrados e aí Lula vai poder indicar outro para o lugar e tal, mas há hoje uma ideia de que há 5 votos pelo menos dos 7 ministros do TSE pela inelegibilidade, e aí evidentemente isso vai gerar um debate dentro da oposição de quem seria o nome para substituí-lo, ainda que Bolsonaro continue sendo esse líder da direita que vai dar as cartas também e definir quem é que ele vai apoiar em 2026. Mas o cenário hoje é esse. Claro que a gente pode imaginar que as coisas podem mudar, que pode haver um pedido de vista, que dentro desse pedido de vista pode algum ministro mudar de ideia, mas hoje a ideia geral em Brasília é de que essa fala de Bolsonaro é mais um esforço final aí para manter sua força política, mas que a inelegibilidade hoje é mais provável do que a manutenção dos direitos políticos do ex-presidente. Até porque, além dessa, tem outras 15 ações contra ele no TSE, né, Ricardo? Exatamente. A mais veloz e a mais rápida é essa. E a mais provável de gerar punições é essa mesmo. Mas ainda que ele escape dessa, terão várias outras ao longo do caminho, e não apenas as ações do TSE, tem as ações também na Justiça Comum, né? Na Justiça Federal. Essa investigação mesmo das joias é uma investigação super complicada para o ex-presidente, e isso pode gerar lá na frente uma condenação em primeira, em segunda instância, e sendo uma condenação em segunda instância, podendo, não sendo anulada, como foi no caso do atual presidente Lula, né? Podendo gerar uma inelegibilidade por consequência da ficha limpa, ou seja, não precisa necessariamente ser condenado no TSE. Se ele for condenado em primeira instância, por exemplo, na Justiça Federal aqui de Brasília, e depois no Tribunal Regional Federal da Primeira Região, ele também ficaria inelegível para 2026. O cenário hoje provável é esse. Inelegibilidade, sim. Prisão, hoje é um cenário improvável. O mais provável é que ele esteja livre em 2026, mas não para concorrer à presidência da República. Ricardo Correia, editor-chefe de O Tempo em Brasília, muitíssimo obrigado pela participação no Alerta Super e até amanhã, Ricardo. Eu que agradeço, um abraço a vocês e até amanhã.